A paz do Senhor, irmãs do Café com Jesus e as amigas. Nós estamos no propósito Mulheres que levantam suas famílias em Deus através da oração. E o tema de hoje é a sabedoria da mulher quando o marido não é cristão. O texto base, 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2. Da mesma forma, mulheres, sujeitem-se a seus próprios maridos, para que se alguns deles não creem na palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de suas mulheres, quando observarem seu comportamento puro e respeitoso. Essa palavra, primeiro vai falar que nós somos observadas. A nossa conduta é observada, o nosso comportamento é observado. E quando temos um marido que não é cristão, somos desafiadas a exercer muito mais a nossa paciência, a nossa oração, a nossa perseverança na oração, o respeito, para que as nossas atitudes possam refletir o amor de Cristo. E eu me enquadro nessa situação. Meu marido não é cristão, mas eu acredito que através do meu tratamento para com ele, eu demonstro amor, os frutos do Espírito. É fácil? Não, irmã, não é. Por mais que a gente, assim, nós cremos em Deus, parece que tem dia que está demorando demais. Assim como na história de Agar, ela tem uma passagem que diz que o Senhor é aquele que a vê. E Deus está me vendo, e Deus está vendo a cada uma de nós que ainda não tem o seu marido convertido. Da mesma forma, assim como Daniel, que quando se coloca em jejum e oração, o Senhor diz que a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Então, desde o primeiro dia que nós estamos em oração, Deus tem nos ouvido. Mas o trabalhar do Senhor é no tempo dele. E ele vai trabalhar em nós primeiro e depois através de nós. Em nós, para que nós possamos frutificar, para que o nosso marido possa provar do amor. São desafios que nós passamos no nosso dia a dia, no nosso casamento, que vai fazer com que nós sejamos provadas e aprovadas. Em Efésios 5:25 diz que os maridos devem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E essa palavra não é somente para o marido, nós podemos se apropriar dela também, porque Jesus, ele demonstra por nós um amor incondicional. E lá em 1 Coríntios diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Jesus suportou muitas coisas por nós. No casamento, nós passamos vários desafios, mas nós temos a certeza que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhas nessa batalha. O Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor de guerra que vai à nossa frente. Ele tem nos vistos. E eu creio que no tempo dele, ele vai transformar o coração do nosso marido. Mas eu acredito que nesse tempo de espera, nesse processo, Deus quer trabalhar primeiro em nós. Deus quer alinhar as nossas atitudes ao coração dele. Que nós possamos praticar o amor, que nós possamos demonstrar esse amor no dia a dia, em pequenas atitudes, seja preparar uma refeição, seja ouvir com atenção, porque nós mulheres gostamos muito de ser ouvidas, mas que nós possamos prestar atenção no olhar do marido quando está triste, ou que nós possamos percebê-lo, que nós possamos buscar entender quais são os sonhos, para que juntos nós possamos se aproximar. E com essa conexão, eu creio que Deus vai trabalhar no coração dele também. E a nossa principal arma é a oração. Ela é uma arma que é a nossa defesa, a nossa proteção, o nosso escudo. Especialmente assim quando nós passamos situações difíceis. Que eu, você, até a mulher que possui um marido convertido passa. Todos nós passamos. O casamento é um lugar onde há crescimento, e para que nós possamos crescer, nós passamos por desafios.
E a oração por nossos maridos, pedindo a Deus para tocá-lo, para tirar as escamas dos olhos, para abrir os olhos espirituais, para tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, somos nós que precisamos fazer, somos nós que precisamos nos ajoelhar e nos derramar diante do Senhor, para que o nosso marido tenha um encontro com Deus. Não é pelo nosso falar, mas que ele possa ter uma experiência real com o Senhor, porque quando nós temos a experiência, nada, não há nenhuma palavra que possa apagar o poder de uma experiência, de um encontro com Deus, assim como aquela mulher que levava o seu cântaro ali no poço. Deus teve um encontro com ela, o encontro já estava marcado, assim que nós possamos orar para que o nosso marido tenha esse encontro. E da mesma forma que o Senhor trabalhou em nosso coração, que o Senhor nos transformou, que o Senhor possa transformar o nosso marido e que nós possamos ter fé, a fé de Hebreus 11, 1, uma convicção de acreditar que mesmo que nós não estejamos vendo, Deus está trabalhando no invisível para trazer a transformação que tanto nós ansiamos. A oração também, além de chamar à existência aquilo que ainda não existe que nós não vemos no nosso físico, ela já existe no espiritual. Essa oração, ela é capaz também de nos trazer paz, porque tem momentos que nós precisamos de paz na nossa mente, de paz, para que nós possamos confiar e estar em paz, que Deus está no controle de todas as coisas. Não somente a paz, mas a sabedoria para discernir o momento de falar, o momento de calar. É o Senhor que nos dá. A oração, ela nos fortalece, tanto para lutar, como também para nos proteger, quando as situações estão difíceis. E a palavra de Deus fala da importância da paz, que o nosso lar seja um lugar de paz, para que nossos maridos tenham prazer de voltar, que nós possamos criar um lar harmonioso, com paz, com amor, com carinho, com acolhimento, com sorrisos, com risadas, para que ele tenha o desejo de voltar para aquele lar e se sentir feliz, como se fosse o melhor lugar do mundo. E para isso, nós precisamos ser pacientes, perseverantes, equilibrar a obediência a Deus com respeito ao nosso cônjuge, porque Deus nos chama a obedecer a Deus. O que Deus diz, antes importa a obedecer a Deus do que a homens, mas Deus também nos diz para amar e honrar os nossos maridos. E que, de repente, se acontecer alguma coisa, alguma situação, que nós tenhamos sabedoria para falar de uma maneira amorosa, de uma maneira respeitosa, também que nós possamos expressar a nossa fé sem desrespeitar o nosso marido. Que a nossa confiança esteja no nosso Deus. Nós podemos orar, mas que nós possamos ter a esperança de que Deus, em seu tempo, de acordo com seus planos, vai trazer a salvação que nós tanto esperamos e que nós possamos juntos estar na casa do Senhor, louvando, adorando e engrandecendo ao Deus que nos ama e que nos escolheu e que nós amamos muito. Nós fomos transformadas e nós estamos nesse processo de transformação, mas que em nome do Senhor Jesus, Deus nos dê sabedoria, Deus nos ajude a orar da forma correta, que Deus nos ajude a ter atitudes como mulheres sábias, a falar com amor, assim como diz a mulher de Provérbios 31, a instruir com bondade, a fazer o bem todos os dias, mesmo nos dias que nós não queremos, a ser aquela mulher que honra o marido, que não fala mal do marido para as pessoas, que não aceita que as pessoas falem mal dele também. Nós precisamos proteger os nossos maridos. Nós precisamos proteger e sermos uma guardiã do nosso lar. E são atitudes simples que nos habilitam para viver o que Deus tem para a nossa vida.
que nós possamos ter como mulheres, no momento de raiva que todas nós temos, pedir ao Senhor para estar sempre revestida do Espírito Santo, estar sempre revestida dos frutos do Espírito, para que tenhamos sabedoria no falar. A palavra de Deus diz que em Tiago que se nós não temos sabedoria, que nós podemos pedir ao nosso Pai, porque assim, nos relacionamentos em geral, as palavras que nós falamos muitas vezes vão ferir, vão entrar como uma espada no coração. E que nós possamos lembrar de Provérbios 15:1, que diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, que nós possamos falar palavras brandas diante das situações desafiadoras. E para estar nesse lugar de domínio próprio, de amor, de paz, de alegria, de mansidão, de longanimidade, de bondade, é aos pés do Senhor. É buscando o Senhor, lendo a palavra, é estando em oração perseverante, é buscando no Senhor a esperança, porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso socorro bem presente, o Senhor nos vê, o Senhor nos acolhe. O Senhor diz: não temas, eu sou contigo nos momentos desafiadores, porque o sonho do Senhor é que a nossa família esteja aos pés dele, louvando e engrandecendo. O sonho do Senhor é que o casal seja um só, e um só também, louvando e engrandecendo ao nosso Deus, ao nosso Criador. Que nós possamos ter sabedoria, assim como Esther. Esther foi uma mulher, um exemplo de sabedoria. O rei Assuero não era um Deus que não era um homem que compartilhava da mesma fé, mas Esther teve sabedoria, ela teve paciência para esperar o momento certo, conforme as orientações do seu primo e seu pai de criação, que foi Mordecai, e ela pede para que seja organizado um banquete, mas antes disso, o banquete foi a estratégia, mas antes disso, ela buscou em Deus através do jejum e da oração, que nós possamos orar, que nós possamos jejuar por áreas do nosso marido, áreas da vida dele, pelo trabalho, pela mente, pelos pensamentos, pelos sentimentos, pela paternidade. São tantas áreas que nós precisamos cobrir. Não é quando eu falo em precisar, não é um peso, mas é como mulheres, como ser uma só carne. Quando você protege o pensamento do seu marido, você protege o seu. Quando você orar por ele, ora como se estivesse orando por você, porque os dois são uma só carne. E Esther foi essa mulher que buscou estratégias em Deus, que nós possamos, assim como Esther, falar com sabedoria, saber esperar o momento certo para falar sobre algum assunto, até mesmo sobre o próprio evangelho, que nós tenhamos discernimento para discernir o tempo e o modo. Que em nome do Senhor Jesus nós sejamos aquela mulher que seja uma influência para o nosso marido, que não vai ser uma mulher impositiva, agressiva, mas que nós possamos refletir o amor e a graça de Deus como um testemunho da nossa vida, uma vida de serviço ao Senhor. Que em nome do Senhor Jesus nós possamos orar constantemente pelos nossos maridos, buscando orientação de Deus para agir com sabedoria, mesmo nas situações difíceis. A oração e a dependência de Deus são fundamentais para nós agirmos de maneira justa e sábia. E assim como Esther, que tinha um marido que não compartilhava da mesma fé, assim também Abigail, que mesmo com um marido difícil, insensato, ela agiu com humildade, colocando-se numa posição de intercessão. Ela reconheceu as falhas de Nabal, mas ela não fala mal dele no sentido de se vitimizar, mas ela fala, intercede pela família dela, buscando a paz, que nós possamos ser pacificadoras dentro do nosso lar. Que o nosso marido veja em nós mulheres virtuosas, e essas virtudes, todas as virtudes que contém
O capítulo de Provérbios 31 são virtudes do caráter do pai. A palavra de Deus diz em Gênesis que o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança, que nós possamos ser imitadoras de Jesus, que nós possamos ser semelhantes a Cristo. E nós iremos, em nome de Jesus, conseguir essas virtudes através do jejum, através da oração, através da intimidade com Deus. Eu creio que o nosso lar será um lar onde nós iremos dizer, irmãs, as irmãs que não têm os maridos convertidos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus grandioso, o Senhor conhece o coração de cada irmã, o Senhor sabe as dificuldades que cada uma enfrenta. E eu oro não somente pelas irmãs que não têm ainda, Senhor, os maridos convertidos, mas todas as mulheres que são casadas, Senhor, as que ainda irão casar, Senhor. Que nós, como mulheres, tenhamos sabedoria, Pai, em nome de Jesus, para agir conforme a Tua palavra nos instrui. Senhor, que em nome do Senhor nós tenhamos, Senhor Deus, um coração humilde e confiante em Ti, Pai. Eu creio, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai, inclusive do nosso casamento, Pai. O Senhor conhece o meu coração, o coração das minhas irmãs e o coração dos seus maridos e dos seus futuros maridos também. E que em nome de Jesus, Pai, que nós possamos lutar com sabedoria, Senhor, usando armas espirituais e tendo a convicção que o Senhor está ao nosso lado, trabalhando conosco. A tua palavra diz que eu nunca te deixarei, nunca te desampararei. O Senhor sempre está conosco. Que nós não venhamos se afastar do Senhor, mas nos momentos difíceis, mas venhamos a nos aproximar mais de Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, assim como a rainha Esther, Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, nos dê sabedoria para agir com paciência, com discernimento em cada situação, Pai. Que nós saibamos esperar o momento certo de falar, de agir, sem pressa, sem forçar, mas com o coração sensível, Senhor, à Tua direção. Pai, que em nome do Senhor nós tenhamos comportamentos, atitudes que possam refletir o Teu amor, a Tua bondade, Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis, Senhor. Que assim como Esther se manteve respeitosa, Senhor, que ela poderia morrer ao ir falar com o rei, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que nós sejamos respeitosas, que nós possamos honrar o nosso marido, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, ensina-nos a agir com sabedoria. Ensina-nos, Senhor, a sermos nós mulheres que influenciam de forma positiva, não de forma manipuladora, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor. Tu nos conhece, Tu nos teceste, Senhor. Eu peço, Senhor, que o nosso marido possa ser tocado com o nosso amor, com as nossas atitudes de amor. Que em nome do Senhor nós possamos ser aquela mulher de Provérbios 31, Senhor. Que em nome do Senhor Jesus nós possamos ser aquela mulher sábia que edifica a sua casa e ela edifica na rocha que é Jesus. Que em nome do Senhor Jesus, Pai, que eu em nome do Senhor Jesus, que nós possamos edificar o nosso lar com sabedoria e respeito. Que nós não venhamos ser mulheres orgulhosas, arrogantes, Senhor, grosseiras, mas que nós possamos exalar, Pai, a humildade, que a Tua palavra diz, aprendei de mim, que sou mansa e humilde de coração. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha nos dirigir, Pai, nos direcionar, Pai. Assim como Esther orou, jejuou pelo livramento do seu povo, Senhor. Nós oramos, Senhor, nós confiamos, Senhor, que se nós orarmos com fé, se nós seguirmos as Tuas orientações, Pai, o Senhor irá tocar o coração dos nossos maridos, irá conduzi-lo, Senhor, à Tua luz, à Tua verdade, Senhor, aos Teus caminhos, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, Pai, mesmo quando as situações, as circunstâncias parecerem difíceis, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos clareza, Senhor, dá-nos discernimento, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a usar as armas de uma forma sábia, a oração, o jejum, o louvor, que nós possamos ser alegres. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que mesmo em momentos de dificuldade, Senhor, nós não sejamos impulsivas, desrespeitosas, Senhor,
Que em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos proteja, Senhor, de agir de forma impensada, falando palavras que ferem, que vão ficar no coração e na mente. Se nós falamos, Senhor, palavras que feriram, que nós possamos nos ajoelhar e pedir perdão primeiro ao Senhor. E se há possibilidade de pedir perdão ao marido, que nós possamos, que o Senhor venha trazer a memória, Pai. Que nosso Senhor venha trazer a nossa memória, momentos que nós fomos desrespeitosos e falar assim, meu amor, naquele momento, naquela situação, X e Y, eu falei assim. Eu achei que eu estava certa, mas me perdoa, me perdoa. E eu não fui respeitosa com você. E eu quero te pedir perdão e dizer que eu te amo e que o Senhor me revelou, por isso eu estou te falando isso e que isso traga cura para o nosso relacionamento. Pai, ajuda-nos, Senhor, a ter fé. E em nome de Jesus, dai-nos uma fé, Senhor, uma fé convicta, Senhor. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor, que eu confio, nós confiamos no Senhor para que o Senhor possa nos guiar, Senhor, conduzir as nossas ações e atitudes, Pai, para que o nosso lar, o nosso marido, os nossos filhos venham a viver um lar segundo a tua vontade e o propósito que o Senhor criou para cada família. É que eu te peço e te agradeço. Ajuda-nos, Senhor, a ser mulheres sábias, mulheres edificadoras, mulheres bondosas, mulheres que são virtuosas, mulheres que o marido possam elogiar. Perfeitas? Não, nunca seremos. Aqui, só quando o Senhor nos levar ao céu e nos transformar. Mas o que nós podemos fazer é fazer o nosso melhor, seguindo as tuas instruções. E eu creio que quando nós seguimos a direção do teu Espírito, nós teremos um lar abençoado, uma família saudável, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.